Que maravilha poder compartilhar com você a palavra de Deus no programa Expondo as Escrituras. E hoje, para tratar de um assunto magnífico, empolgante, e eu tenho convicção de que isso vai abençoar a sua vida. Nós vamos falar sobre o texto de Lucas, capítulo 9, a partir do verso 28, que é aquela gloriosa experiência de Jesus da transfiguração. Quero tratar aqui de três coisas importantes: a espiritualidade do monte, a espiritualidade do vale e a espiritualidade de Jesus. Nós vamos olhar isso porque isso traz uma lição para nós da mais alta importância. A Bíblia diz que Jesus subiu um monte, o Monte da Transfiguração, com o propósito de orar. E nós não sabemos que monte é esse, alguns dizem que é o Tabor, outros dizem que é o Monte Hermon. Para nós não importa, porque nós não fazemos peregrinação sagrada. Deus está em toda parte, todo lugar é sagrado. Bom, o certo é que Jesus sobe a esse monte e ele leva consigo Pedro, Tiago e João, seus apóstolos mais próximos. E lá nesse topo da montanha, Jesus ora e os discípulos dormem. O que empolga Jesus não empolga eles. O que dá deleite e prazer no coração de Jesus não consegue despertar o coração deles. E então diz a Bíblia que enquanto Jesus orava, o seu rosto se transfigurou, suas vestes resplandeceram de brancura. E Marcos chega a dizer que nenhum lavandeiro da terra podia alvejar roupa daquela forma. E nesse momento da transfiguração de Jesus, uma antecipação do céu, uma antecipação da glória, aparecem em glória, conversando com Jesus, Moisés e Elias, representantes da lei e dos profetas. E era uma cena inusitada, uma cena extraordinária, de um fulgor jamais visto pelos discípulos. E então diz a Bíblia que Pedro, olhando essa cena de Moisés e Elias conversando com Jesus sobre a sua partida para Jerusalém, propôs: mestre, bom estarmos aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés, outra de Elias. A Bíblia diz que ele não sabia o que estava falando. E quando então eles perceberam, somente Jesus estava presente, eles escutaram a voz do próprio céu: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Então, tendo descido do monte, diz a Bíblia que lá no vale, com os outros apóstolos que ficaram no vale, os 9 outros que ficaram no vale, tinha uma multidão, e no meio da multidão um pai muito desesperado, aflito, porque o seu filho único estava endemoniado. E esse pai havia apresentado o seu filho aos discípulos, e eles não puderam. Na verdade, eles estavam discutindo com os escribas. E quando Jesus desceu, esse pai desesperado vai a Jesus e pede ajuda, e pede socorro, e diz: olha, eu apresentei meu filho aos discípulos, mas eles não puderam. E Jesus solta um gemido de pesar, diz: ó geração incrédula e perversa, até quando vos suportarei? Traze o teu filho. E quando o menino foi levado a Jesus, os demônios convulsionaram o menino e jogaram o menino por terra, e Jesus dá uma ordem: sai desse menino, nunca mais voltes a ele. E o menino ficou completamente liberto, curado. E as multidões se maravilharam do que Jesus podia fazer. E diante disso, Jesus disse para os seus discípulos assim: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não entenderam isto. Então, eu chamo a sua atenção para 3 pontos nessa mensagem. Primeiro, a espiritualidade de Pedro, Tiago e João, que eu chamo a espiritualidade do monte, do êxtase, sem entendimento. Eles estão num monte onde há transfiguração. Eles estão num monte onde a luz do céu desce. Eles estão num monte pisando um terreno milagroso. Eles estão vendo coisas inéditas e extraordinárias. Eles estão vivendo um cenário da antecipação do céu na terra. Mas eles não têm discernimento. Primeiro, eles não discerniram a centralidade da pessoa de Jesus. Quando Pedro disse assim: bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias.
Ele estava equiparando Jesus a Moisés, o representante da lei, e a Elias, o representante dos profetas. Mas Jesus não é apenas um grande homem, ele é o próprio Deus entre os homens. Há muitas pessoas hoje fascinadas com milagres, há muitas pessoas correndo atrás de milagres, e nós cremos em milagres, e nós oramos por milagres. Mas o milagre em si não é o Evangelho. E Pedro está vendo milagres, mas não tem discernimento de quem é Jesus, da centralidade da pessoa de Jesus. Mas, em segundo lugar, eles estão vendo milagres na espiritualidade do monte, mas não discernem a centralidade da missão de Jesus. Portanto, quando Jesus desce o monte e faz aquele milagre de cura e libertação do menino endemoniado, e as multidões se maravilharam do quanto Deus fazia por intermédio dele, Jesus se volta para os discípulos, que estão também fascinados por esta agenda, a mesma agenda lá de João 6, que queriam fazer de Jesus um rei político. Então ele se volta para os discípulos e diz assim, olha, fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. A pauta da reunião de Moisés e Elias com Jesus lá no monte foi a partida dele para Jerusalém. E a palavra partida no grego é a palavra êxodo, de onde vem a nossa palavra portuguesa êxodo. Ou seja, a conversa de Moisés e Elias com Jesus no monte foi sobre a cruz. Jesus subiu para Jerusalém para ser crucificado. Em outras palavras, foi na cruz que Jesus abriu as portas do nosso cativeiro. Foi na cruz que ele nos remiu com seu sangue. Foi na cruz que ele nos libertou das mãos do diabo, da potestade de Satanás, do império das trevas. Foi na cruz que Jesus quebrou os nossos grilhões e nos tornou verdadeiramente livres. E agora Jesus precisa dizer para eles, fixem no ouvido de vocês isso. Não entrem nessa agenda sedutora de que eu serei apenas um Messias político para curar enfermos, para alimentar famintos. Não, eu vim para ir para a cruz e é para a cruz que eu estou indo. Mas os discípulos não entenderam isso. Vendo milagres, mas não discernindo quem é Jesus, não discernindo o que Jesus veio fazer. Terceiro, eles estão vendo milagres, mas não discernem a centralidade da missão deles. Porque note você que quando eles viram esta cena da glória descendo, do fulgor da glória estampada no rosto de Jesus, as vestes de Jesus brilhando, Moisés e Elias em glória, e eles ouviram a voz do céu, este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi, eles caíram de bruço, de tanto medo. E aqui tem dois extremos muito perigosos. O primeiro deles é daquilo que nós chamamos do medo de Deus, da fobia de Deus. Deus é temível mesmo. Ele é santo, 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 e os serafins cobrem o rosto diante dele. Mas nós não devemos ter medo. Nós devemos correr para os braços dele, porque ele é nosso Pai. Então, qualquer espiritualidade que infunda medo não é uma boa espiritualidade, porque a verdadeira espiritualidade coloca você diante da intimidade com Deus. Segundo lugar, é o perigo da irreverência, porque tem muita gente hoje que perdeu a referência com as coisas de Deus, diante do culto a Deus, da postura que tem na presença de Deus. Então, os discípulos estão vendo milagres, mas não discernem a centralidade da pessoa de Jesus, da missão de Jesus e da missão deles mesmos. Pois bem, vamos fazer uma transição agora para aquilo que eu chamo da espiritualidade do vale. Dos 9 discípulos que ficaram no sopé do monte. Ali tem uma multidão. Ali tem gente aflita. Ali tem gente desesperada.
Ali tem gente doente, ali tem gente oprimida, ali tem gente possessa. E diz a Bíblia que nessa conjuntura de múltiplas necessidades, um pai aflito procura os discípulos. Talvez na grande expectativa de que seu problema fosse resolvido. E então, diz a Bíblia, que esse pai pede aos discípulos de Jesus para libertar o filho dele, que está endemoniado. O espírito entra nele, rilha os dentes, joga no fogo, joga na terra, joga na água. O menino está todo machucado, todo ferido. Há uma perturbação na família. Não há paz, não há descanso. Mas diz a Bíblia que os discípulos não puderam. E aí, quando você vai para o texto paralelo de Marcos, somos informados que os discípulos estão discutindo com os escribas. Ora, é importante a discussão, é claro. Tem espaço na agenda para apologética cristã? Claro que tem. Mas veja, às vezes nós estamos discutindo a obra em vez de estarmos fazendo a obra. E discutir com os escribas eram opositores de Jesus. Isso significa que, às vezes, a gente se envolve em discussões áridas, secas, infrutíferas, inócuas, gastando o nosso tempo, perdendo o nosso foco. Quando tem uma agenda de urgência para ser atendida, uma demanda para ser resolvida. Isso é um perigo. Foi o que Neemias disse lá, olha, eu não vou descer. Quando os inimigos tentaram sentar com ele, eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso gastar tempo com conversa, eu estou fazendo a obra, eu não vou discutir a obra, eu vim fazer a obra. Foi o que Davi fez lá com Eliabe, seu irmão, que queria discutir com ele, quando na verdade estava tentando tirar o Davi do foco, que era enfrentar o gigante e vencer o gigante. Então, enquanto os discípulos discutem, o diabo age. Enquanto os discípulos perdem o foco com discussão inócua, em vez de estarem orando e jejuando, o diabo oprime. Está atormentando uma família com um menino endemoniado. E é cruel isso, porque o menino é filho único. Quando esse menino é levado a Jesus, o pai pergunta, há quanto tempo isso ocorre com esse menino? E a resposta do pai foi, desde a sua infância. E a palavra infância no grego lá é a palavra brefos, que descreve a vida intrauterina e a primeira infância. Ou seja, esse pai está lidando com um problema há anos. Angústia, medo, desespero, vergonha. Eu imagino esse menino brincando com seus coleguinhas e de repente o demônio entra nele, ele sai correndo, se atira no fogo. E é preciso que alguém vá lá e tire-o. Ele está todo machucado, chamuscado, e daqui a pouco ele está brincando de novo, ele corre e se afoga na água, é preciso que alguém vá lá e puxa da água. Joga no chão, na terra, está todo machucado, todo ferido, todo cheio de hematomas. E os discípulos, da espiritualidade do vale, a espiritualidade da discussão sem poder. Está discutindo a obra, em vez de fazer a obra. Está gastando tempo com os opositores, quando deveria estar libertando os cativos. Está fraco de poder, quando deveria estar orando e jejuando. A espiritualidade do vale é a espiritualidade da discussão sem poder. Se você parar para examinar, muito da agenda de tantas igrejas hoje é para discutir a obra e não para fazer a obra. Pessoas que estão sempre se aquecendo, mas nunca entram em campo. Pessoas que estudam na escola bíblica dominical, ano após ano, mas nunca atravessa a rua para falar de Jesus para o vizinho. Pessoas que acumulam conhecimento e discutem as grandes verdades do cristianismo,
mas nunca entram em prática para colocar essa mensagem em prática para libertar os cativos. Então, se os discípulos Pedro, Tiago e João podem ser chamados de a espiritualidade do monte, êxtase sem entendimento, os 9 que ficaram no sopé do monte estão discutindo a obra em vez de fazer a obra. Nós poderíamos resumir isso, a espiritualidade do vale, a espiritualidade da discussão sem poder. Mas agora eu quero abordar com você a espiritualidade de Jesus, que é o contraponto desses dois polos. Em primeiro lugar, a espiritualidade de Jesus é a espiritualidade da oração. Jesus, como um homem, foi um homem de oração. Ele orou no Jordão, no seu batismo, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu e o Pai falou: este é o meu filho, meu amado, em quem me comprazo. Dali do Jordão ele vai para o Monte da Tentação e jejua 40 dias, pressupondo que ele também orou. E aí Jesus vai para Galiléia. E antes de perguntar para os discípulos sobre o que o povo pensava acerca dele e o que os discípulos pensavam acerca dele, orou. Aqui no Monte da Transfiguração, Jesus orou, e porque Jesus orou, seu rosto se transfigurou, suas vestes resplandeceram de brancura, e o Pai o preparou antecipadamente para enfrentar a cruz. Lá no Getsêmani, Jesus orou, com lágrimas e suor. Lá na cruz, Jesus orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Hoje, Jesus está à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. A espiritualidade da oração. A segunda marca da espiritualidade de Jesus é a obediência. Obediência. A pauta da conversa de Moisés e Elias com ele no Monte da Transfiguração foi sobre a sua partida para Jerusalém. E essa partida não era para ser aplaudido, receber condecorações em Jerusalém, mas para ser preso, para ser crucificado, para ser morto, para sofrer cusparadas, ter sua cabeça esbordoada, uma coroa de espinho cravando-lhe a fronte, e ele sendo pregado naquele leito vertical da morte, naquele patíbulo de horror e vergonha. E diz a Escritura que quando os discípulos estão encantados com seus milagres, ele diz para eles: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Em outras palavras, é para a cruz que eu estou indo. Não tentem mudar minha agenda, eu tenho um plano eterno e este plano vai ser cumprido e eu estou caminhando na direção do cumprimento desse plano. Mas tem mais. Quando você vai para o verso 51 de Lucas 9, está escrito que aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto aos céus, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Intrépida resolução. Ninguém vai detê-lo, ninguém vai desviá-lo, ninguém vai trocar o foco dele. Ele veio para ir para a cruz e é para a cruz que ele está caminhando, como um rei caminha para a sua coroação. No verso 53 está escrito: os samaritanos não o receberam porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Em outras palavras, o plano foi estabelecido, o plano vai ser cumprido. Obediência. Sem relutância. Obediência. Ainda que o caminho da obediência passe pela cruz. Obediência. A espiritualidade de Jesus é vista na oração e na obediência. Mas em terceiro lugar, a espiritualidade de Jesus é demonstrada pelo poder.
Os discípulos não puderam. E quando os discípulos perguntaram para Jesus por que é que nós não pudemos expulsar os demônios daquele menino, Jesus respondeu: esta casta de demônios só sai com oração e jejum. É por causa da fraqueza da fé de vocês. Vocês não creram, vocês não oraram, vocês não jejuaram, vocês estavam discutindo a obra em vez de fazer a obra, vocês estavam inabilitados, não capacitados para o ministério de libertar aquele menino do cativeiro, porque vocês não oraram, não jejuaram, não creram. Mas quando o menino foi levado a Jesus e o pai expressou a sua angústia, eu apresentei o meu filho aos teus discípulos e eles não puderam. Jesus solta um soluço de angústia, um gemido. Ó geração incrédula e perversa, até quando eu vos suportarei? Em outras palavras, quando nós estamos desprovidos de poder, isso ofende a Jesus, porque toda a grandeza do poder de Deus, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, todo esse poder está à nossa disposição. Se não temos esse poder, não é por falta de poder, é por falta de buscá-lo. Então Jesus dá uma ordem para aqueles demônios saírem e nunca mais voltarem. Porque é possível que um demônio saia e volte, e Jesus alertou sobre isso. E o segundo estágio ser pior do que o primeiro. Mas a ordem é que saia e nunca mais volte. E Jesus tem autoridade, e Jesus tem poder. E a casta de demônios saem do menino para nunca mais voltar. Porque Jesus tem poder. Todo o poder. Toda a autoridade nos céus e na terra. Diante dele se dobram anjos, homens e demônios. Ele manda no céu, ele manda na terra, ele manda no inferno. Quem tem as chaves da morte e do inferno é o Senhor Jesus Cristo. Ele tem todo o poder. Para ele não tem causa impossível, para ele não tem cativo que não possa ser liberto, para ele não tem doente que não possa ser curado, para ele não tem pecador que não possa ser salvo. Ele tem todo o poder. Eu quero concluir essa fala compartilhando com você uma experiência que eu tive. Eu estava pregando num culto de formatura do seminário de Recife, seminário presbiteriano, e quando eu terminei de pregar, um dos formandos me compartilhou uma experiência. Ele estava no 4º ano de seminário, no último ano, quando foi convidado para ser o pregador de uma conferência de 3 dias numa igreja, uma das belas capitais do Brasil. Ele sentiu-se honrado pelo distinto convite, como seminarista que era, e foi para lá. Na sexta-feira, hospedou-se na casa do pastor, levou os seus melhores sermões, mas um fato aconteceu. Antes do culto, na sexta-feira à tardezinha, uma mulher chega aflita e desesperada na casa do pastor. Pastor, precisamos do seu socorro agora. Lá perto de casa, do lado de casa, tem uma mulher endemoniada. Está quebrando tudo dentro de casa. Ninguém tem coragem de enfrentar esse problema, de entrar naquela casa. O senhor precisa ir lá nos ajudar. E o pastor respondeu: que coisa interessante. Acaba de chegar de Recife um santo homem de Deus, preparado para essa tarefa. E o seminarista começou a tremer os joelhos, começou a gaguejar, quase dizendo: eu só vim para dizer que eu estou indo embora. Mas o pastor pegou o seminarista pela mão e começou a caminhar com ele rua fora, e de longe viram a multidão ao redor da casa, os gritos cavernosos daquela mulher endemoniada. Quando chegaram no local,
O pastor olhou para o seminarista olhou para o chão, e o pastor disse: seminarista, o caso é todo seu, pode entrar na casa, para libertar aquela mulher. E o seminarista, trêmulo, pálido, entrou e viu um quadro horrível. Aquela mulher com os cabelos desalinhados, com os olhos esbugalhados, blasfemando. E ele tentou proferir uma palavra e ela lhe deu um bofetão na cara e o jogou ao chão. E no chão ele ficou. E a mulher bufando ao redor dele como uma fera selvagem. Ele disse que a vida dele passou na mente dele como um filme. E ele percebeu quão fraco ele estava, quão vulnerável ele estava, quão despreparado ele estava. Mesmo com conhecimento bíblico, teológico na sua mente, ele estava vazio, sem poder. Por mais de uma hora ele ficou caído. Quando de repente, talvez como Sansão agarrado naquelas colunas do templo pagão, ele começa a orar em voz baixa, silenciosa. Diz: meu Deus, eu ainda sou teu servo, tem misericórdia de mim, compadece-te de mim, reveste-me de poder, não me deixe envergonhado, derrotado, fracassado. E quando ele fez essa oração, a mulher caiu. E quando ela caiu, ele se levantou. Porque diante de Deus, humildade, mas diante do diabo, autoridade. E ele deu ordem àqueles demônios para se retirarem daquela mulher, e a mulher ficou liberta na hora. Deus foi glorificado. E então esse seminarista, formando, contando-me essa experiência, com lágrimas, abraçado comigo, me disse: pastor Hernandes, eu aprendi uma lição ali. Não basta ser crente, não basta ser evangélico, não basta ser um diácono, um presbítero, um seminarista, um missionário, um pastor. Não basta ter conhecimento de excelência. É preciso ter poder. O poder do Espírito Santo de Deus. Que hoje você e eu possamos parar e refletir. Não podemos ter a espiritualidade do monte, do êxtase sem entendimento. Não podemos ter a espiritualidade do vale, da discussão sem poder. Precisamos imitar a Jesus, que tem na base da sua espiritualidade a oração, a obediência e o poder. Espero que esta mensagem tenha abençoado e edificado o seu coração. Que você e eu possamos imitar a Jesus, o nosso modelo maior, a razão da nossa esperança, o nosso bendito e glorioso Redentor. Deus abençoe você. Um grande abraço.